pensando nesses dias, né? Nós temos dado algumas mensagens nas últimas semanas, tentando trazer, não sei se vocês têm percebido assim, né? Nós fizemos aí uma série relativamente grande sobre família, mas Deus tem colocado no nosso coração a necessidade de falar de coisas simples, coisas que tocam o nosso coração e que podem fazer com que nós estejamos melhor preparados para responder a razão da nossa fé. Essa, assim que a palavra fala, né? E uma coisa que tem me tocado bastante no coração, então, prove a Deus que você é digno de confiança. É a confiança. Nós somos dignos de confiança. Uma figura que me vem à mente é assim: imagine que você trabalha em uma empresa, você começa a trabalhar numa empresa, você tem lá vários colegas de trabalho, e aí um dia esse patrão, mais ou menos você já conhece, a gente conhece e tal, e aí ele chega e fala: olha, vou viajar, e aí ele pega lá parte do dinheiro, da férias lá daquela semana, daquele mês, e pega lá algumas pessoas, você no meio, e chega e dá um dinheiro para você. Vamos supor algum valor não muito importante, mas, digamos assim, para mim seria bom. Imagina, vamos falar, 5 mil reais. Imagina 5 mil reais. Tem hora que vem bem, né? Se fosse para usar para mim, eu ficaria bem grato por isso. Mas ele chega para você, ele te conhece, mas não conhece tão profundamente assim, você também não, e chega e fala: olha, estou deixando 5 mil reais para você, é o seguinte, negocie, faz esse dinheiro render, que eu vou viajar. Né? Como é que seria a sua postura? Como é que você poderia provar para esse teu patrão que você é digno de confiança? Ele fala: olha, eu vou, mas um dia eu volto, então cuida desses 5 mil reais para mim. Tem uma parábola da Bíblia que fala justamente disso, nós vamos ver. Ela fala de algumas coisas. Então, mas você pode tocar. Está parecendo gozado, né? Está parecendo isso. Não está no como data show, né? Está parecendo coisa boa. A barra. A barra, né? Estranho. Não está no módulo de apresentação, aparentemente. Mas tudo bem. Algumas coisas que estão ali por trás. Quando você fala de confiança, e eu queria abordar esses 4 pontos ao longo da coisa, se eu não tocar em algum, vocês me cobram no final, tá bom? Seriedade, prioridade, liberdade e perseverança. Ok? Ok. Queria convidar vocês a abrir sua Bíblia em Lucas 19, versículos 1 a 27. Enquanto vocês procuram, vou encausar isso aqui. Jesus estava lá em Jericó, que era muito perto de Jerusalém, na verdade. Tá? Ele tinha acabado de conhecer e, na verdade, salvar a Zaqueu, lembra aquele da árvore e tudo mais, né? E quase na porta de Jerusalém, a mais ou menos 29, 30 quilômetros ali de Jerusalém, o que acontecia? Tudo que ele vinha fazendo, pelas multidões atrás, o pessoal está falando: é agora, né? É agora que ele vai assumir o reinado. E isso era uma bola que vinha correndo não só entre o povo, mas até entre os próprios discípulos dele. Todo mundo falando: não, mas ó, ele já tinha falado em alguns lugares para os próprios discípulos: ó, não é assim, vou morrer, tal, várias dicas ele já tinha dado, mas não adiantava. O pessoal não queria saber da cruz, queria um rei, queria um reino implantado ali. E era humano pensar assim, né? Então, Jesus, antes de continuar ainda ali com as pessoas que tinham escutado
tinham visto tudo que tinha acontecido na casa de Zaqueu, ele resolve dizer essa parábola. Eu queria ler com vocês. Né? A partir do versículo 11, diz assim, Lucas 19, a partir do versículo 11. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam, e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, e eu a conservei guardada em um pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina, deem-na ao que tem 10. Deem ao que tem 10. Senhor, disseram ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui, matem-nos na minha frente. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos nesse momento, Pai, invocar o Teu nome, Senhor, e pedir que o Senhor nos conduza aqui, ó Pai, nesse momento de reflexão da Tua palavra, Pai, que é sempre rica e eficaz, ó Pai. Ela separa juntas e medulas, ó Pai, como diz a Tua palavra mesmo, Senhor, e que nesse momento o nosso coração se abra, como temos aprendido e sempre falado, Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Senhor, e nesse momento, Pai, que nós todos possamos ouvir com o coração, Pai, aquilo que o Senhor já tocou no meu, que eu possa compartilhar com os meus irmãos aqui, ó Pai, através da unção do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém? Essa passagem é uma passagem que tem um final duro, né? Ele fala de coisas assim fortes, mas na verdade é uma mensagem muito legal. É uma mensagem de confiança, né? É interessante e não precisa fazer muito mistério. De quem Jesus estava falando, né? Se não dele mesmo, naquele momento. Ele estava prestes a entrar em Jerusalém, todo o povo achando que ele ia ser coroado rei. Ele era o rei que eles esperavam, mas o que acontece com o reino de Deus? Nós hoje sabemos, mas eles não tinham o Novo Testamento ali, né? Deixa eu dar uma pesquisada no Novo Testamento. Não tinham nenhuma carta de Paulo para olhar. Então, como é que era esse negócio? Eles achavam que o reino viria. Tem um avião pousando aí, ou helicóptero? Mas, para eles isso era assim. E Jesus, ao invés de falar, embora ele já tivesse falado várias vezes que não era assim, ele não tinha como explicar. Então ele usa uma parábola, como nós temos visto em alguns domingos. Parábola é o quê? Ele conta uma história, certo? Mas com fundo de verdade. Tá? Para todos aqueles judeus, eles estavam acostumados com essa ideia de um rei, ou digamos assim, um pretendente a rei, sair para, digamos assim, receber realmente a coroa e voltar. Isso acontecia com todos os, digamos assim, os governantes
que estavam embaixo do Império Romano. Na verdade, quem era o rei? Era César. Mas em cada província, né, em cada local, eles eram chamados de rei. Tá? Então era uma figura que Jesus usou como sempre uma figura que era fácil de todos ali daquela época entenderem. Para nós é um negócio mais complicado. Mas logicamente que esse reino que Jesus está falando era um pouquinho mais longe, né? Roma era longe de Jerusalém, mas não era tão longe. E portanto a viagem não era tão demorada. Nesse caso específico, era muito mais demorada. Jesus já tinha falado algumas coisas, dado a entender como era o reino. Vocês podem lembrar, o grão de mostarda, a parábola do grão de mostarda, que é grão de mostarda, como é que é? Uma sementinha, né? Uma coisinha tão minúscula. E depois vira uma árvore que pode chegar, não sei, a 20 metros, alguma coisa assim. Né? Ele também usa uma outra figura, do fermento, que eu acho que para mim é uma das mais interessantes, porque o reino de Deus, que Jesus estava acabando de implantar, tinha 3 anos, digamos assim, que ele vinha falando. E não tinha tantos adeptos assim. Tinha muita gente em volta, tinha muito movimento. Mas aqueles que realmente tinham entendido o conceito e tinham absorvido eram poucos. Mas Jesus tinha essa consciência muito clara, que era como um fermento. O que acontece quando você põe um pouquinho de fermento na massa? Ela vai embora, né? Ela vai, sem perceber, aquela massa vai crescendo. E aí os pizzaiolos de plantão, Alcides que de vez em quando gosta do exercício, o que o bom pizzaiolo faz? Ao invés de comprar mais fermento, não sei o que ele faz? Ele separa um pouquinho da massa, que já está, entre aspas, contaminada com aquele fermento, e aquela coisa continua proliferando. Jesus tinha isso muito claro. Mas como vender isso? Explicar isso para o povo? Né? E que o povo deveria estar trabalhando durante esse período que ele não está. Tá? Então ele se serve dessa parábola que eu queria compartilhar com você. Então, vou colocar aqui, vou usar bastante. A maioria das passagens vão ser só essa central que não, mas as outras a gente vai tentar por ali. Então ele diz, um homem de nobre nascimento, o próprio Jesus. Tá? E isso já era uma coisa muito interessante. A terra que ele estava ali colocando na parábola era muito distante. A volta não era para logo. Certo? O Albert Simpson, que é o fundador da nossa igreja, ele usa uma figura, que uma vez eu compartilhei isso com vocês, eu me lembro. Tá? Ele fala aqui, por que Jesus não volta logo? Por que esse tempo que Jesus vai? Por que ele não foi e voltou? Por que ele já não implantou o reino? Por quê? Porque ele quer que mais pessoas, ele quer ver essa massa crescer, o fermento produzir fruto. Né? Então ele podia ter feito várias coisas, mas ele decidiu usar os seus discípulos para poder disseminar. Simpson costuma falar que ele está selecionando os membros do seu reino. Quando ele voltar, ele vai ter entre os seus súditos, entre os seus discípulos, e nós lá, certo? Amém? Amém. A gente pode dizer amém por isso? Amém. Não é? Então o que ele vai fazer? Então ele está selecionando. Nós vamos jogar o quê? De ponta direita, de ponta esquerda, na retranca? Qual vai ser a nossa função? Então, é como se nossa vida fosse um estágio daquilo que vai acontecer. E aí ele começa a dar. Nesse período, o que ele faz? Ele dá uma comissão, ele comissiona aqueles que se tornam filhos de Deus, aqueles que aceitam a Jesus no coração. Tá? E aí ele começa a falar, a partir do versículo 3. Ele fala, enquanto estou fora, ele comissiona aqueles servos. A partir do versículo 3 ele fala, então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Ou seja, eu entendo aqui, já vi muita pregação, talvez você também, falando que ele deu 10 minas a cada um. Não, ele pegou 10 minas e deu uma para cada um. E eles vão depois falar o resultado disso daqui. Como eu disse, uma mina, vamos projetar ali, qual é o valor das moedas? Só para a gente ter uma ideia, pode ir para frente, irmão. Ele fala aqui, mais uma, por favor. Ali, uma mina. Ele deu uma mina para cada um. O que era essa mina? Uma mina são 100 dracmas. 100 dracmas, que são como 100 denários, né? Que era a moeda grega ou a moeda romana. O que era? Era um dia de trabalho. Por exemplo, a gente paga aqui mais ou menos para uma faxineira, não sei, no teu bairro, alguma coisa,
sei lá, em torno de 100, 80, né? Mas imagina uma pessoa que, como diarista, que trabalha em várias outras coisas, braçal. Então vamos dizer que R$50 é um valor mais ou menos lógico. Então hoje ele está colocando ali, ó, entre 5 e 7 mil reais, o valor que ele deu para cada um. Isso daí representava meio quilo de prata. Tá? Existe uma outra parábola paralela a essa, que é a parábola dos talentos. Mas ela é de uma outra magnitude. Um talento é igual a 60 minas, mais ou menos uns 30 quilos de prata. Tá? Então, se uma representa entre 3 meses e meio, 4 meses de trabalho, que é aquilo que ele deu para cada um dos trabalhadores ali, para eles poderem negociar e fazer render, na parábola dos talentos é um negócio muito grande. Diz que, pode pôr, Marlene, essa é a passagem de Mateus 25, tá? E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. Confiou os bens, tudo, né? A um deu 5 talentos, a outros 2, só para a gente falar. É a mesma coisa? Não. Jesus está usando talvez uma figura muito parecida, mas para passar uma mensagem diferente. Na parábola de Mateus 25, nessa daqui, o que ele fez? Ele contou com os talentos individuais, com os dons individuais, cada um. Então ele já deu de partida muito mais para um, menos para outro, porque eles conhecem a nossa capacidade, e assim ele foi. Mas nessa outra parábola que nós estamos vendo, ela vai falar o que eu estou chamando de um kit básico do discípulo. Tá? Nós podíamos falar kit de sobrevivência, mas não é um kit de sobrevivência, porque não é o que está em jogo, nossa sobrevivência não. Mas, quando nós aceitamos a Jesus, esse kit tem alguns componentes, que eu queria mostrar para vocês ali. Tá? A vida, o Espírito, que eu poder acompanhar com vocês aqui, a palavra, um público e a nossa experiência. Se você pensar, imagine o seguinte: eu trabalhei na Nestlé há alguns bons anos. A Nestlé, uma época, fazia uma coisa para o exército, que era uma caixinha, mas era como uma bolsinha mesmo, né? Nessa bolsinha, então, você tinha lá uma bala de goma de não sei quantas calorias. Era tudo coisa para quê? Para um soldado em campanha, se ele tivesse realmente que sobreviver, aquela caixinha que ele punha no cinturão, alguma coisa ali, ele tinha realmente um kit de sobrevivência. Tá? Então, se você participou de seminários, é normal, né? Você vai lá, o cara te dá uma bolsinha, tem uma caneta, normalmente propaganda, um monte de gente, um bloco, certo? Alguma coisa assim, né? Jesus não está fazendo isso, mas ele dá para todo aquele que o recebe, que aceita Jesus, ele dá o que eu estou chamando, você não vai achar isso na palavra, um kit. E eu queria passar com vocês algumas características desse kit, porque eu acho que elas são importantes para a nossa vida. Tá? Começando pelo primeiro, a vida. A vida. O que a palavra fala? A vida que nós passamos a ter quando nós aceitamos a Jesus. João 3,3, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso é uma coisa bem simples, não é? É simples? O que vocês acham? É claro para todo mundo? Isso faz com que a gente pense no seguinte: se eu sou cristão, eu nasci de novo. Eu lembro do dia que eu nasci? Todo mundo lembra? Alguns de nós lembram por uma questão de vida, da forma que a gente veio a Cristo. Alguns de nós nascemos na igreja, pais cristãos, tiveram o privilégio, é um privilégio. Né? Talvez para estes a data não seja uma coisa tão clara. Mas receber Jesus no coração demanda de nós uma mudança. Tá? E essa mudança é isso: nascer de novo. Outra passagem que tem a ver com essa vida, João 5,24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado,
mas já passou da morte para a vida. Amém? Dessa vida a gente está falando. Existe uma outra passagem de 2 Coríntios 5,17, que talvez seja a que você mais conheça, que diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Nesse kit, você abriu a bolsinha do kit, a primeira coisa que tem lá é a vida, é o dom da vida. Não o dom da vida desse respirar, que já é um grande dom, já é uma bênção muito grande, mas a vida nova em Cristo. Este é a primeira coisa que Jesus, antes de ir embora, deixou para nós. O segundo deles é o Espírito Santo. Espírito Santo, nosso revestimento, e ele é dado a todo que é nascido de novo, e o convida para fazer morada em seu coração, né? João 14:23: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele, tá? E aí, essa é uma outra coisa importante, tá? Você aceitou Jesus, você é convencido de que o Espírito Santo habita o seu coração? Amém? Ouvi poucos amém. Ouvi poucos améns. Então, isso é uma oportunidade para a gente conversar, para a gente refletir. Quero ficar à tua disposição se você tem alguma dúvida quanto a isso, mas isso é parte do kit de Deus. Eu aceitei a Jesus um dia, aceitei Ele no coração. Primeira coisa, nova vida. Segunda coisa, se eu convidei a Jesus para entrar no meu coração, Ele veio junto com o Espírito Santo e fez morada nele. Por mais que a gente o sufoque, Ele está aí. Não duvide disso, tá? Ele está no seu coração. Amém? O terceiro ponto do kit, a palavra. E aí a gente poderia falar várias coisas, mas eu queria só ler 2 textos junto com vocês, que eu acho que são autoexplicativos. O primeiro deles, esse de Salmos 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Na verdade, queridos, não sei se já aconteceu com você. De vez em quando você passa por algum momento difícil, uma provação, como o Cássio falou durante o louvor, e o Espírito Santo te coloca uma palavra, um versículo, que algum dia na sua vida você leu, certo? E aquilo é um alento para você. Algumas vezes aquilo é uma defesa para você contra alguma pessoa, algum tipo de opressão, contra o próprio inimigo muitas vezes, como aconteceu com Jesus. O pastor José Freitas, na semana passada, pregou sobre isso, a tentação. O que salvou Jesus? Vamos falar assim, a palavra. Jesus tinha os versículos e usou. Agora, para isso, é muito importante ler a Bíblia, certo? Ler a palavra de Deus, ter a palavra conosco, para que em tempo oportuno o Espírito possa tirar. Da onde? Ele não vai plantar a palavra na nossa mente se a gente nunca leu. Em algum momento a gente tem que ter lido. O que ele vai fazer? Ele vai cavucar a terra, ele vai aclarar a nossa memória e vai trazer, vai tirar lá do arquivo morto, certo? Vai tirar do HD, certo? E vai jogar para a memória virtual, certo? Para a memória que tem lá. Então, essa palavra é muito importante. O próximo versículo é João 8, 31 e 32, quando Jesus mesmo declara: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente são os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Onde está a verdade, se não for na palavra de Deus? Na televisão? Nos filmes? Na internet? No Facebook? Eu posso garantir para vocês que o coração do homem que faz o Facebook, que faz os blogs, né, e tudo mais, é enganoso, assim como o meu e como o seu. Tá? Quando a gente tiver alguma dúvida, a gente precisa do referencial
o único referencial digno de confiança é a palavra de Deus, tá? Então, nesse kit, é muito importante que a gente tenha a palavra de Deus, ok? O quarto ponto, o público. E aí eu queria falar para vocês dessa palavra, oikos. Vocês já ouviram essa palavra alguma vez? Acho que eu comentei um dia aqui. O oikos, uma palavra do grego, que quer dizer casa, na verdade. Mas o conceito da casa é um pouco mais amplo do que o que a gente tem. A casa, minha moradia. A casa é minha família, são as minhas relações, as pessoas que eu conheço, ou seja, o que a gente diz hoje da rede, do network, né? Então, qual é a minha rede? Esse é o meu oikos, tá? Então, o que acontece? Se eu estou no centro de uma rede, tenho meus parentes, meus vizinhos, meus amigos, aqueles que me escutam, aqueles que gostam de mim, aqueles que não gostam de mim, certo? Mas aqueles que de alguma maneira eu exerço algum tipo de influência, esse é o meu oikos. Se você parar para pensar, eu não vou listar ali, mas a gente poderia lembrar de algumas situações onde Jesus fez isso, com Nicodemos, o próprio Zaqueu, com Mateus, lembra? Juntou toda. Mateus, o que fez? Chamou o seu oikos, sua família, seus amigos, os publicanos, tudo mais, e Jesus ali atuou. Então, quando na Bíblia você vê Jesus falando, hoje será salvo você e tua casa, teu oikos, tá? Eram só os que moravam junto com ele? Não, os relacionamentos, tá? Então, esse é o público que Jesus deixou no nosso kit. A gente tem usado bem? A gente tem explorado isso? Nós temos, eles primeiramente sabem que nós somos cristãos? O pessoal da nossa rede tem uma estatística, dá só um clique, por favor. 76% dos cristãos, uma estatística que foi feita, uma pesquisa, diz que são frutos do oikos de alguém. A televisão, lá vocês veem lá vários pastores pregando, tal, diz que representa, acho que 1,5%, não sei, o número está meio falho na minha cabeça. O segundo maior bloco, 12% é de pessoas que, passando por algum lugar, como alguns dos nossos visitantes, graças a Deus isso aconteceu, e entraram e escutaram uma palavra e acabaram aceitando a Jesus assim, certo? Mas, se você pensar, quem é profissional sabe muito bem que, até se fala hoje, né, tem essas empresas de recolocação, de emprego e tal, mas 90 e poucos % das recolocações são feitas por indicação, ou seja, por rede, network, ou por oikos, certo? Eu conheço o seu Walter, sei como o Walter é, tal, de repente tem um amigo meu que está precisando de um vendedor, tal, eu falo, pô, eu tenho um cara para te indicar. E o fato de eu indicar o Walter, a pessoa não conhece o Walter, mas me conhece. E sabe que eu não vou indicar uma pessoa ruim. E aí, lógico, o Walter tem a oportunidade, certo? Então, coisas do tipo. Para algumas pessoas, se a gente falar de Jesus, vão torcer o nariz. Mas, de repente, alguma coisa pode acontecer e essas portas podem se abrir. Tá? Então, esse é o fator oikos e nós temos que aproveitar isso. Tá? As pessoas estão mais abertas para isso. E o quinto, o último, são as experiências. Espera só um pouquinho, Marlene. Ali não tem nada, mas o que é essa experiência? Nós falamos o primeiro da vida nova, certo? E o versículo que está lá em Romanos fala, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Mas eu já falei isso para vocês e gostaria de repetir. Passasse por todas as experiências que você passou na sua vida, cursos que você fez, pessoas que você conheceu, só para fazer aquele oikos. Aquele oikos é parte da sua vida pregressa, certo? Quando você chegou a Cristo. Lógico, você pode depois começar a conhecer só crente. Né? E aí quando chegar num ponto, você não tem mais ninguém que você possa apresentar a Cristo, porque todos conhecem. Certo? Mas se você continua no mundo, e se você conhece pessoas que não têm a Jesus ainda, isso é parte desse plano. Agora, suas experiências, o jeito com que você conviveu, experiências que Deus te fez passar, sofrimentos, doenças,
vitórias, habilidades, tudo isso, Deus pega e fala: eu quero isto, que essa pessoa seja útil para o meu reino com essas habilidades, tá? Então, esse é o pacote do kit, tá? Que eu queria passar para vocês. E qual é a missão? Fazer o kit render até a volta de Jesus, primeira coisa. Segunda coisa, viver nossa fé na prática, e isso a gente tem batido bastante. E terceiro, lembrar sempre que Ele vai voltar. De vez em quando a gente esquece disso, mas Jesus está aí. E o que vai acontecer? Ele vai nos cobrar quando Ele voltar. Então, existem percalços, mas eu vou pedir permissão para vocês e deixar duas coisas aqui fora. Uma, Jesus levanta uma coisa na parábola que fala: eles o odiavam, né? Tinha gente que odiava, então foram contra, né? Não queriam que ele reinasse, tá? Isso na vida da gente sempre vai existir. Nós sempre vamos conhecer pessoas que odeiam o cristianismo e tudo mais, tá? Mas esse não é o nosso foco nesse momento, e a gente ainda tem a Santa Ceia, né? Eu queria, e outra coisa, aqueles que no final Jesus, quando voltou, certo, o rei voltou e falou: agora, aqueles que não queriam saber de mim, vamos acabar com eles. Esses, nós já sabemos também. Aqueles que não aceitam a Jesus, que criticam, que vão continuar criticando até o dia da sua morte, já tem seu destino preparado. E, infelizmente, eu acho que nem Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo se alegram com isso, mas, infelizmente, eles vão viver a eternidade sem Jesus, certo? A distância de Deus. Mas a nossa preocupação qual é? Aqueles que são como nós, aqueles que levantaram a mão, aceitaram aquele trabalho, aquela missão, e estão esperando o Mestre voltar. Então eu queria focar nessa parte, como cumprir essa missão, tá? Então o que acontece? Se a gente voltar para o texto, a partir do versículo 15, diz assim: contudo ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos, a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Ok? O que aconteceu com esses servos? O que vocês acham? Eles pegaram uma mina, 5 mil reais, vamos falar assim. Não é um dinheiro desprezível, mas não é um dinheiro que dá para você empreender. Abrir uma empresa, por exemplo, com 5 mil reais, dá? Acho que não. O que dá para fazer? Na verdade, esquece os 5 mil reais e pensa naquele kit. Eles pegaram aquelas coisas e foram produzir. Essas 10 minas que eles venderam podem ter sido discípulos, ou novos discípulos. Imagina o que você quiser. Mas na verdade Jesus está falando ali de uma moeda, certo? Uma moeda fez 10. Várias coisas nós podemos fazer, mas o que caracteriza o trabalho desse servo? A atitude, a liberdade, certo? Com temor, mas sem temer, com criatividade. Por que acontece? Quando o rei foi, ele não deu regra. Vocês lembram da gente ter lido alguma coisa? Faça assim, faça assado, não, cuidado com isso. Não. Ele falou: façam meu dinheiro render. Tem algumas versões da Bíblia, que alguns de vocês devem ter, que falam: negocie até que eu volte. Negocie. Faça render. Livres. Liberdade. Tá? Então é disso que fala. Algumas pessoas conseguem encarar o cristianismo e a fé dessa forma, de uma forma alegre, de uma forma criativa, com atitude. E Jesus se encanta com isso. As pessoas olham para você e vê você alegre, vê você sendo bem sucedido, sendo bênção, ajudando. Eu falo: eu quero saber o que essa pessoa tem. E de repente o teu negócio funciona automaticamente. E essa pessoa vem te perguntar
e você pode compartilhar aquilo que você tem. Certo? Essa é a atitude. Deus espera que você multiplique por 10 tudo aquilo? Lógico, Ele gostaria, mas não é disso que se trata. Tanto é que o que fez Ele multiplicar por 10 foi bem recebido. E aí uma vez eu lembro de ter comentado com vocês, se a gente espera que no reino de Deus nós vamos ficar lá só tocando harpa, é um ledo engano, nós vamos ter trabalho, nós vamos ter novas coisas a fazer, funções dignas, honrosas. E Jesus aqui falou, esse rei falou, você vai governar sobre 10 cidades. O outro rendeu 5, muito bem, você vai reinar e vai governar sobre 5 cidades. Muito bem, se fosse uma também. Mas o que aconteceu? Seguindo no texto, quando chegou o próximo, você vê que eles só pegam 3. Então, quando chegou no versículo 20, então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a sua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano. Algumas versões falam que deixou num lenço, né? Pegou um lenço, deve ter pego um lenço bonitinho, limpinho, guardou lá a moeda e pôs em um lugar bem secreto para que não acontecesse nada daquilo, e ali ficou. E ali ficou. E aí o servo voltou e a moeda estava lá, sã e salva. Sã e salva. E aí ele chega e vai devolver para ele. E ainda fala umas coisas que deixam o rei chateado. Não, eu sei que o senhor é um homem severo, eu sei que o senhor pega o que o senhor não colheu. Tá? Mas eu acho que isso é menos importante do que a atitude dele. O que acontece? Ele teve medo, talvez. Ou talvez, lembra daquelas bolinhas que a gente colocou lá? Uma palavra que tinha lá era prioridade. Prioridade. Enquanto os outros dois tiveram liberdade, alegria, perseverança, certo? Esse último, talvez, e para mim é isso, porque tudo que ele falou para o rei, para mim foram boas desculpas. Tá? Eu acho que o que ele fez? Ele teve outras prioridades na vida. E aí, nós entramos nessa história. E aí nós começamos a pensar: se Jesus voltasse hoje e nos questionasse, nos pedisse, porque, abrir aqui um parênteses, ele vai voltar. Alguém tem dúvida disso? Não? E ele vai querer saber o que nós fizemos com o kit básico. E aí o que nós vamos responder? Nós estamos prontos para responder o que a gente fez render aquela mina que ele nos deu? Ou será que nós vamos buscar no fundo de uma gaveta aquela moeda que a gente recebeu quando aceitou a Jesus e devolver ela sã e salva para ele? Mas o que diz esse rei? Fala: poxa vida, no mínimo você tinha que ter colocado isso no banco, ter deixado isso render alguns juros. Isso ficou parado. É esse o cristianismo que você tem? Tem uma coisa do cristianismo. O João me deu um aparelho para arrumar que chama um negócio bonito. Vocês conhecem, mas talvez pelo nome não, né? Mas eu tive que aprender esse nome, que é esfigmomanômetro. O que é o esfigmomanômetro? Você sabe o que é isso? Aparelho de pressão vulgar, aquele da bombinha, né? E aí o que acontece com o esfigmomanômetro? Aparelho de pressão, ele não para. Já perceberam isso? Você vai bombando, ele vai subindo, subindo, subindo. Você parou de bombar, aí você sobe de novo, aí você vai lá, regula tudo que você pode fazer, ele vai caindo menos, tem restrição, mas ele não fica parado. Alguns comentaristas dizem que a vida cristã é assim. O nosso processo de santificação é assim. Não é que você vai, não é uma escada que a gente vai subindo, e aí de repente você subiu lá, durante 20 anos você subiu, vamos dizer, 20 degraus, um degrau por ano e tal. E aí você parou e fala: chega, já fiz o suficiente e aqui vou ficar. Assim como o aparelho de pressão, o que acontece com a tua fé? Ela vai baixando. Ela vai baixando.
E aí, queridos, sabe uma coisa? Chega um momento que você próprio corre o risco de se questionar se a sua conversão foi autêntica ou não. Quando esse dia chegar, queridos, ou antes desse dia chegar, acorda, busca, aperta a bombinha, busca a Deus, ora, fala: Senhor, eu não tenho dúvida que eu te recebi, eu quero o Senhor. Porque o que fala o rei para esse servo? Vamos só acabar de ler isso para a gente encerrar, né? Ele fala assim: eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que eu sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, porque não confiou, tudo bem, já lemos isso, tá? E aí no 24 ele fala: e disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver será tirado. Parece uma coisa ilógica, contra a nossa lógica de raciocínio, mas é assim no reino de Deus. Por quê? Porque se você está sem bombear a sua fé, Jesus olha e fala: não, espera um pouquinho, se tem alguém para falar, acho que eu vou chamar outro, certo? Vou passar essa coisa para o outro, porque se deixar para isso aqui não vai dar certo, né? Então ele, na sua administração do reino, porque o reino vai em frente a despeito de nós, certo? Ele vai tocando. Então, querido, o que ele espera que você faça? Que você faça o reino dele render, tá? Se você do passado tem um Deus, uma ideia de Deus, de um Deus carrasco, não é esse o conceito que Deus quer que você tenha. Se você se amedronta com Deus, coloque isso para Ele, porque como Jesus falou, né? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, tá? Algumas implicações práticas da parábola para a nossa vida, então, que Jesus vai voltar, nós já sabemos. Vou só mostrar uma passagem de Lucas 21, Hebreus, aqui. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, nas nações, se verão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Se vocês permanecerem... Não, era só aí mesmo, perdão. Então, isto acontecerá... Não tem uma passagem antes? Não? Então, perdão. Tá? Então, o que acontece? Jesus vai voltar, e claramente fala ali: então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens do poder e glória. Tá? Então, o que ele espera? Que tipo de trabalho nos foi encarregado? Se fomos encarregados dos negócios, dos interesses do reino, enquanto Ele cuida dos nossos interesses no céu, nós cuidamos do interesse do reino aqui. E tem uma passagem em 1 Coríntios 4, 1 e 2, que não vai ser projetada, que fala assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados, dispenseiros dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam encontrados fiéis. Devemos lembrar tanto de nossa responsabilidade quanto de nossa liberdade. Deus não nos policia, Ele nos deixa livres. E a ordem é que ponhamos o seu dinheiro para trabalhar até que Ele volte, tá? Não precisamos esperar o dia da sua volta para termos nossas contas em dia. Isso é uma coisa importante também, porque você fala: vamos ficar esperando Jesus voltar? O que Jesus fazia? Ele todo dia orava ao Pai e colocava as suas necessidades diante do Pai. Então nós podemos fazer isso também diariamente. Ele fazia isso com seu Pai,
e espera que nós façamos igual, tá? Seu convite está em João 15, de 7 a 9. Mais um. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Amém? Então, nossa chamada, encerrando, é a chamada da perseverança, a chamada da confiança no Senhor, como está lá em Hebreus 35. Tá? Não está aí? Tudo bem. Tá? Então, o que a gente pode falar? Meu querido, prove a Deus que você é digno de confiança. Deus fez uma aposta grande em você. Ele não perguntou se você tinha qualidades ou não. Ele pegou o kit e te deu. Amém? Mais do que isso, Ele confiou em você para fazer o reino dele crescer. Ele pode contar com você? Amém? Que a gente possa refletir sobre isso. Feche os teus olhos. Pai de amor, Pai, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos deu, Senhor, tudo o que precisávamos, ó Pai, para fazer o seu reino crescer. O Senhor nos deu a vida, o Senhor nos enviou o teu Espírito Santo, o Senhor nos deixou registrada a sua palavra, o Senhor nos deu um público, ó Pai, uma família, amigos, relacionamentos, uma rede, Senhor, para que possamos desfrutar e compartilhar com eles, ó Pai, a nossa fé, a razão da nossa fé, Senhor. E além de tudo isso, ó Pai, o Senhor nos deu uma vida ativa, com várias experiências, ó Pai, experiências que ao longo do tempo se formaram já com conhecimento das tuas verdades, mas outras coisas, ó Pai, que aconteceram antes que a gente tivesse conhecido o Senhor, tivesse aberto o nosso coração ao Senhor. Mas como o Senhor é um Deus zeloso, ó Pai, fiel ao seu plano, eu sei que o Senhor usa todas essas coisas, ó Pai, por bem daqueles que te amam, Senhor. E minha oração, ó Pai, nessa noite é que o Senhor possa abrir o coração de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, e eles possam colocar em prática, Senhor, esse kit. Que pessoas, ó Pai, possam ser abençoadas por eles, Senhor. Pessoas do seu relacionamento possam olhar para ele, Senhor, e falar: olha, ele tem alguma coisa que eu não tenho, uma alegria no coração que eu não tenho, uma firmeza que eu não tenho, uma certeza do dia de amanhã que eu não tenho. E que essas coisas, ó Pai, possam ser bênção para a vida deles também. E que assim, ó Pai, cada um dos meus irmãos aqui se preparem, ó Pai, estejam preparados para que o dia que Jesus voltar, Senhor, eles possam prestar conta, Senhor, e mostrar que eles não foram servos não confiáveis, ó Pai. Dizendo melhor, ó Pai, que eles foram dignos da sua confiança, Pai. Que eles fizeram, Pai, o seu kit render. Aquela moeda, Pai, aquela mina que o Senhor deu, aquele pequeno capital, Pai, como um grão de mostarda, pequenininho, mas que ele pôde crescer, Senhor, e multiplicar e render, Pai, a 30, a 60 e a 100, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar cada dia, Senhor, nos ensina. Tira, Pai,
do nosso coração o marasmo, Senhor. Poda, Pai, os espinhos, Senhor. Renova a nossa terra, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito possa ser o bom adubo para que a gente possa crescer, Senhor, e receber de Ti, Senhor, a cada dia o incentivo, o estímulo de buscar a Tua palavra, Pai, de tentar falar da nossa fé a outras pessoas, Senhor. Influenciar o mundo, não influenciar o mundo, ó Pai, através do nosso poder econômico ou das nossas maledicências, ó Pai, porque somos humanos, Senhor, mas através do bem, Senhor, do bem que a Tua palavra nos ensina, Pai, do bem que o Senhor colocou no nosso coração um dia, Senhor. Restaura as nossas forças, Senhor, que nós possamos, ó Pai, como estes servos, Senhor, que multiplicaram por 10, por 5, talvez outros por 3, por 2, por 1, não importa, Senhor, mas que fizeram aquele capital que o Senhor investiu, Pai, na nossa vida, que a gente possa fazer isso render, Senhor, render em proveito do reino, Pai, que pessoas sejam tocadas através de nós, porque foi esse o Teu plano, Senhor. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém.